Bom dia. A Sônia participou comigo, nós fizemos juntos todo o trabalho de pesquisa, de estudo, de montagem da fala, e ela sustenta de lá fora de cá. Vou pedir licença para vocês, como nós não vamos usar a projeção, eu vou usar a projeção aqui para me apoiar em algumas falas, porque tem citações que nós tiramos da Revista Espírita, são vários anos diferentes e algumas falas do Espírito da Verdade, e algumas colocações que preparei para slides e conservei aqui. O tema que nos foi proposto, conhecemos Kardec. E quando chegou esse, eu agradeço muito. Obrigada, Beth, obrigada vocês sempre lembrarem de nós. Quando chegou esse tema para mim, eu fiquei muito preocupada, porque vocês são muito estudiosos, né? E, puxa vida, conhecemos Kardec depois de uma semana, de um mês, né? Estudando Kardec, é chover molhado, né? O que eu vou levar, que eles já não viram? O que nós vamos refletir que já não viram? Não com a preocupação de ser inédito, mas com a preocupação de não roubar de vocês um tempo precioso de estudo e de reflexão. Porque o nosso tempo na Terra, ele vai ficando cada vez mais necessário e útil, e não dá para a gente perder tempo assim. E fiquei muito preocupada. Falei com a Beth e comecei a pesquisar. E descobri, mais do que mais, que a gente pode falar de Kardec uma encarnação, 2, 3, 4 encarnações. E ainda assim, não conheceremos Allan Kardec. Ele é mais do que infinito. Ele é como o sol. Como um grande sol que se compara, na verdade, com a lua, refletindo a luz maior do Cristo para todos nós. Ainda que debruçássemos avidamente o restante de toda a nossa existência sobre as 32 publicações dele, entre os livros, as separadas, os artigos, os opúsculos, tudo que ele escreveu, ainda assim não conheceríamos, não seríamos capazes de conhecer a grandiosidade desse espírito Allan Kardec. Simplesmente porque nós, pelo menos falo por mim, ainda não consigo traduzir o amor na grandeza da existência do amor que existe em Allan Kardec, pela verdade, pelo bom senso e por Jesus Cristo. Ainda que eu decorasse, ainda que eu refletisse, ainda que eu estudasse os 32 livros que ele deixou na Terra, ainda que eu o entrevistasse, se isso me fosse possível pessoalmente, eu ainda assim não o conheceria. Porque não existe em mim parâmetros sobre a lei divina e as leis naturais que me pudesse conhecer como que ele entende as leis naturais, a lei de liberdade, a lei de consciência, livre-arbítrio, a reencarnação. Posso dizer para vocês hoje, do que eu conheço, sobre o que eu sei, sobre o amor, sobre a verdade, sobre a reencarnação, do que eu li sobre Kardec. Conhecer Kardec é Jesus. De nossa parte, resta avidamente garimpar suas leituras, garimpar seus exemplos, garimpar suas vivências, porque longe estamos de conhecer esse luminoso professor, esse grandioso espírito, sublime apóstolo do Cristo, que foi escolhido por ele para ser o nosso timoneiro, para ser o nosso orientador, para trazer à Terra a terceira revelação. Na Galileia, uma tarde comum, entre quando duas mães põem-se a conversar.
Duas mães solícitas e felizes com seus filhos. Duas gravidezes inusitadas, diferentes em todos os aspectos, desde a anunciação dos seus filhos até o desenvolvimento anormal delas próprias, enquanto se desenvolvia aqueles filhos. Uma silenciosa, para que o seu falar não viesse a macular o pensamento daquele corpo que se formava em seu interior. Maria, em comunhão com o divino, formava o corpo de Jesus menino, mantendo a fala impoluta, a fala silenciosa, enquanto Jesus menino formava o seu cérebro, os seus músculos, os ossos, a pele, para se expressar na terra. A outra mãe, anunciada de forma diferente ao pai, manteve o pai mudo pela descrença da chegada de seu filho João. Já nos dois nascidos, vamos ver as duas mães conversando entre si, e elas dizendo da diferença desses dois meninos, como eram reflexivos, como observavam a natureza, como percebiam o mundo, os seres, as questões, as coisas da vida. E uma dizia: Jesus é um menino um tanto diferente, porque vezes tantas eu vejo ele conversar com as lavadeiras, com os andarilhos, com as pessoas, e fala de uma comunhão com Deus que os doutores da lei estão distantes de se pronunciar desta maneira. Pois sim, assim é João, diz Isabel. Quantas e quantas vezes eu vejo ele sentar embaixo das figueiras bravas, observando, pensando, às vezes, como se estivesse meditando em mistérios divinos, e seu semblante de profunda comunhão com a natureza, com Deus e com o Pai. Ele vai elevando-se de uma determinada forma. São meninos diferentes, como se tivesse vindo à terra para trazer uma mensagem diferente ao mundo. Era tarde na Galileia, e elas, nessa conversa de mães, se atentaram para onde estavam os meninos. E estavam eles lá no pôr do sol, e o menino Jesus apontava com o indicador, porque Galileia ficava assim, num vale das montanhas, mas se você subisse um pouco, você via adiante, longe, o horizonte, várias cidades, vários vales, e o menino Jesus apontava com o indicador, com os cabelos ao vento, como se indicasse a João os novos planos, como dois grandes trabalhadores, grandes pioneiros, como se fizesse um plano de trabalho, uma trajetória de vida. E sério, João acompanhava Jesus apontando uma região, e depois a outra, e depois a outra. E as mães embevecidas olhavam aqueles meninos dando luzes diferentes. Voltaram para próximos de suas mães. Isabel convida então o menino, Jesus, para ir com ela à casa de João, para que eles possam brincar um pouco. E Jesus profeticamente diz: não, é necessário que João vá primeiro. Eu vou depois. Fala de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. É João, a voz que clama no deserto, vestido de pele, comendo mel, frutas, pequenos insetos.
buscando longe, na sua retina tão pura, já espiritualizado, tirando as pedras mais duras e as raízes bravas, preparando o terreno com a sua verdade forte, com a sua palavra firme, para que depois viesse o homem amor. Ia dizendo e pondo a mão sobre as cabeças, jogando a água, dizendo: modifiquem-se, preparem-se, vem chegando aquele que há de trazer a luz do mundo, vem chegando aquele que é o profeta esperado de todos os tempos. Renovem-se, preparem-se para esse dia de festa e esse dia de luz. E quando chega Jesus para receber dele essa unção, João percebe e diz: não ser digno de atar os sapatos, as sandálias. Grande encontro. A verdade de João, que deixou-se decapitar por não se envolver na questão da época, a verdade, a firmeza, a força de princípios, de postura, de simplicidade, de coerência, de arrojo, de ser diferente numa época tão incomum. Rola-lhe a cabeça, prepara-lhe o terreno com testemunho da verdade, da própria postura. Chega Jesus, o homem amor, a voz que sobe o monte e acalma a multidão, a voz que acaba com a escravidão das consciências, que unifica Deus e dá a Ele o nome de Pai, que nos traz o perdão para todos aqueles ofensores e ofendidos, doutores, senhores, escravos, potentados, quem trouxe. Aquele que disse: vinde a mim, o que está na cruz, que estaria comigo no paraíso, ou aquele outro que me apedreja, que te perdoou, não sabes, não conhece o que eu já sei. Esse Jesus amor, que passou curando a lepra do mundo, a cegueira das criaturas, e ainda hoje é o sol maior de nossas almas. Esse que trabalhou incansavelmente e falou também com a voz aberta por poucos anos no mundo, mas disse: eu vos enviarei o Consolador prometido, que virá no tempo predito, estabelecer todas as coisas e explicar tudo que eu vos tenho dito. Quando ficamos nós e olhamos aquela tempestade que se fez, e olhamos atordoados uns para os outros, olhamos assustadiços, cabisbaixos alguns, enebriados os outros, o que disse, o que falou, quem era mesmo? Tresloucados, já tínhamos tampado-lhe a boca, amarrado dos braços, separado as ações. Enlouquecidos, saímos os mais lúcidos e mais arrependidos, atrás daqueles que foram os mais espertos, aqueles que conseguiram ouvir e dissemos: diga-me de Jesus, fala-me dos mestres. Ergueram-se casas de socorro, ergueram-se, porque era o máximo que se podia fazer, porque outros de nós ainda tão assustados com aquelas luzes que nos diziam:
para baixar as nossas armas, para acalmar as nossas vozes, que éramos irmãos, queríamos fazer tão desnudos, tão descobertos, tão indefesos, tão assustados. Ainda tentávamos calar. Não queremos, não sabemos viver sem armas em punho, sem muralhas, sem castas. E então, os homens do caminho sobreviveram, com a bandeira do amor, socorrendo as dores do mundo, socorrendo os aflitos do caminho, até que a verdade fosse chegando pelas veias do amor. E o que é de Deus, é de Deus, não morre. Nós sim, nós deixamos o corpo e do outro lado da vida encontramos a verdade. Envergonhados e submissos, dissemos: ó Cristo, o escudo, os anéis, as coroas, os mastros me confundiram a visão, e não pude, Senhor, pensar e ver de forma diferente. Deixe-me nascer de novo, para que eu veja, Senhor. Mas na terra prosseguia a tarefa de amor, na terra prosseguia o trabalho daqueles incansáveis, aqueles das catacumbas que se escondiam de nós, aqueles que socorriam os aflitos, os chorosos, os tristes. E viemos agora pelo Cristo, agora em amor a Jesus, por amor a Jesus, mas arrependidos de nossos erros, arrependidos talvez de nossas falhas. Muitos de nós fomos aflitos, correndo, procurar trabalho, fosse qual fosse, junto aos homens do caminho, e erguemos novas trincheiras de trabalho, novas fontes de serviço, novos livros, novas falas, novos estudos. Vamos trabalhar. Outros de nós, aos quais infelizmente me incluo, porque não pode ser diferente, voltamos à terra, não podendo negar que ouvimos e Jesus nos impressionou. Talvez nos alistemos em nome do Cristo, sem conseguir deixar o hábito de ter em nós uma farda, de ter em nós um anel, de ter em nós um manto. E vamos percebendo que a túnica alva de Jesus nas areias, nos campos, de repente em nós, sem sequer saber como fizemos ou quando fizemos, em nossas lembranças passadas, nos vemos também de túnica mais negra, e o cordão simples de corda amarrado na cintura do Cristo, de repente se transformou em nós em pesado crucifixo de ouro, e os anéis se transformaram em tristes sinais de um clero organizado e tirano, dos quais não podemos acusar a mãe de todos nós, que foi a Igreja Católica, porque muitos dela nasceram para ir em Calcutá, socorrer os aflitos, socorrer, e fizeram uma nova irmandade que mudou o mundo. Outros nasceram dela para se transformar no irmão Sol, no irmão Lua, no irmão Água, no irmão Terra. Não podemos acusar as instituições, como somos nós que entramos nela, com Cristo na mente e não no coração, e levamos para dentro da igreja a Roma que tínhamos em nossas mentes, e antes conquistávamos povos e dobrávamos nas nossas cerves, e agora com uma outra farda
diferente e inquestionável, queríamos também dobrar ao nosso orgulho, expoliando, tirando as posses, confiscando, para que se tornasse cristão sobre decreto aqueles outros, sendo que nem nós conseguimos entender ou compreender Cristo em nossos corações. Das cruzadas e das inquisições, a história nos conta a falta que nos fez ouvir Jesus de Nazaré, quando no monte ele disse: aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servidor. Bem-aventurados os humildes, porque dele é o reino dos céus. Ficamos com a verdade e esquecemos da caridade. No entanto, bendita a lei da vida, que nos tira do palco da terra e de volta aos braços de Jesus. Eis que ele nos tira da cruz como bom ladrão, aquele que roubou os sonhos, as esperanças, as crenças de muitos nas confissões e nas indulgências pagas. E ele nos olha novamente e diz: desce da cruz, que eu te quero comigo no paraíso. Nos tratando ainda como um bom ladrão, como se não tivéssemos conosco em nossas consciências as nossas próprias culpas. E ele diz: venha, venha, que tenho contigo para ti um novo recurso. Tentei com você a lei do amor, da poesia, da doçura. Tentei com você o embalo das canções do mar, da Galileia, da Palestina e a doçura das mães. As epístolas de Paulo, as cartas de Pedro. Agora, no entanto, para espíritos que se envolveram como ti, na dureza do raciocínio, envio-te o professor, aquele que é o bom senso máximo, encartará na terra para conduzir essas almas como a ti, que tanta dificuldade tem para se despir dessa mente organizada, cartesiana, estratégica, narcisista, romana, para se tornar humana, irmã, próxima. Assistimos e nos preparamos de uma forma diferente no plano espiritual, e nasce na terra Napoleão. Napoleão, para garantir a unidade da França, a unidade política, para que conservasse uma manjedoura tecida ali na simplicidade de Lyon, que não fosse ameaçado por nenhum dos outros reis, longe de serem os magos, mas com as suas perseguições às outras magias, como a de Joana d'Arc, que nos ajudou tanto. E numa reunião no plano espiritual, onde os grandes como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, Napoleão é levado e é apresentado aquele que queria guiar os nossos corações. Espírito que trazia tiara de luz, ao qual Napoleão ajoelhou e chorou. Nasce Hippolyte Léon Denisard Rivard. Humilde, sereno, tranquilo.
inteligentíssimo, dedicado. Aos 9 anos é entregue à tutoria espiritual de Pestalozzi, que por sua vez vem da tutoria espiritual de Rousseau, que sua vez vem da esteira de Comênios. E Pestalozzi diz que se sentia como alguém que prepara o caminho para a chegada de outro maior que ele, profeticamente. E Leon Hippolyte Denis Arrivai, eu não vou me estender, porque vocês já estudaram esses meses sobre isso. É quando ele tem a sua expressão na França, reconhecidamente na Academia Real, é premiado pela Academia Real como um homem, como pesquisador, como escritor, como professor, como pensador. Tenta tantas obras pedagógicas, um plano para a reforma educacional da França. No entanto, é chamado para a sua missão. Aquele lá atrás, que anuncia a voz do Cristo, volta e anuncia para nós as vozes que clamam, que falam, que ditam, que explicam para além do mundo físico. Ele, compreendendo que ali tinha algo muito maior, começa a nos trazer as verdades espíritas. Vamos falar de Allan Kardec. Allan Kardec, que nasce em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, porque até ali, professor Hippolyte Denison e Hippolyte Léon Denis Arrivai, o grande desconhecido, nosso grande professor. Por quê? Porque esse desconhecimento nos meios acadêmicos? Nós vamos ver que na época a Revista Espírita, que era de alcance mundial, ele tinha assinantes mensais, 1.800 assinantes, 1.800 correspondentes. Parece pouco. Se a gente comparar com um jornal diário de grande circulação, que tinha de 30 a 40 mil, tipo a Folha de São Paulo, o Estadão, de 30 a 40 mil. E a revista seria mais ou menos um estudo específico, tipo National Geographic, super interessante, ok? Então, se você for comparar com um jornal, ele tinha pouco. Mas se você for comparar com revistas do gênero, por exemplo, uma grande revista, que era a Revista de Estudos Filosóficos, que era a maior, a mais famosa, ela tinha na época 1.000 assinantes, a maior. A Revista Espírita tinha 1.800 assinantes. Kardec se correspondia mundialmente com 6 milhões de espíritas por todo o mundo. O mesmo número que temos hoje. Olha a presença desse Espírito na Terra. O nosso trabalho, como ele está morno. Precisamos mais. A gente costuma dizer que Kardec não precisa de defesa. Kardec precisa de divulgação, porque ele fala por si. No entanto, por que o meio filosófico, o meio científico, quando você vai estudar historiografia do século XIX, ele é relativamente desconhecido? Por quê? Aí nós vamos encontrar um fato, como a verdade é perseguida. Jesus foi crucificado, não é? Quando o Livro dos Espíritos foi ser traduzido para ser publicado nos Estados Unidos, teve um artigo publicado numa revista de filosofia
de Estudos Filosóficos, assinados por Alexandre Aksakoff, ainda então estudioso de estudos espiritualistas, onde ele entrevista Celina Jafé. E Celina Jafé, ela estava um tanto quanto magoada, porque ela tinha sido médium sonambúlica da segunda parte do Livro dos Espíritos. E ela tinha ficado magoada porque o nome dela, ele não citava o nome dos médiums, né? E ela se magoou por isso. E ela deu uma entrevista para o Aksakoff, e aí ele publicou um artigo raso, dizendo que as pesquisas dele tinham sido unitárias, com base num médium só. E aí essa impressão ficou muito embora. Logo no artigo seguinte, Ana, não lembro o sobrenome, ela respondeu, ela deu provas, e a própria Revista Espírita, desde janeiro de 1858, divulgava, falando todo o trabalho de Kardec. No entanto, o meio científico é implacável. Conhecemos Aksakoff porque a FEB fez um trabalho, né, de publicar obras espíritas e não espíritas. Kardec é esse espírito grandioso, luminar. A última obra que ele escreveu foi Catálogo Racional das Obras Espíritas. E esse catálogo racional das obras espíritas, ele tinha o objetivo de ser um índice, uma sugestão para quem quisesse montar uma biblioteca de estudos espíritas. E entre esse índice de livros, tinha livros que ele achava que tinha que ter uma biblioteca, que era história de outras religiões, sobre o islamismo, sobre hinduísmo, e até obras de opositores, porque ele achava que para você ter convicção de uma ideia, você tinha que saber tudo que se fala sobre ela, até as coisas contra, para você ter uma posição firme e convicta. Ele acreditava piamente no poder racional das pessoas, no poder de pensar, de escolher das pessoas. Muito, ele acreditava muito. Ele achava que o direito de liberdade, o direito de consciência era sagrado, o livre exame das pessoas pensarem. Se ele soubesse de alguém que fizesse um discurso, um sermão em qualquer igreja contra o espiritismo, ele debatia, ele respondia na Revista Espírita. Na Revista Espírita, se você for pegar os artigos, todos os anos dela, e ver tudo que Kardec escreveu para não brigar, pontuar, ponto por ponto, porque ele gostava. Se você me diz que está errado, eu quero pensar igual você está pensando, para ver se eu estou certa. Não para te debater, mas para mim saber de minhas convicções. A liberdade de você pensar diferente, mas eu tenho que pensar o seu pensar, para que o meu pensar se enriqueça e se fortaleça. Então, ele escreveu no tamanho A4, se você for copiar, dá mais 360 páginas do tamanho A4, digitadas, discursos dele em respostas a opositores. Isso em livro dá mais de 800 páginas. E hoje a gente não faz isso. A gente não faz isso. E é importantíssimo que a gente faça. E quem é Allan Kardec? Quem é Allan Kardec? Nós vamos ver. Nós vamos ver, quando falam da missão dele, me ajuda aqui. Allan Kardec, quando falaram para ele da missão dele, então deixa. Eles falaram da missão dele, quando eles falaram da missão deles, espírito é engraçado, né? Igual todo mundo mesmo, né? Todo óculos serve, né? Como a gente vai nascer? Me dá qualquer olho, mas que eu renasça. Me dá qualquer óculos, mas o que eu leia. Eu quero ler Kardec. Ele fala que a missão dele será cheia de escolhos, que a tarefa dele ia ser rude, porque ele ia abalar e transformar o mundo inteiro. Não supunhas que te basta publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para seguires tranquilamente em casa. Você vai expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos escarniçados se conjugarão para a tua perda.
parecerão as mais delicadas, as tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Terás de sustentar uma luta quase contínua. Isso está em Obras Póstumas. De tua vida, de tua saúde, pois sem isso viverias mais muito tempo. Eu já falado disso essa semana. O Espírito da Verdade diz para ele de sua missão: ore bem. Não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veio sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Ai, gente, a gente começa na casa espírita, né? Desculpa, vou falar isso, mas vou falar de barato. Às vezes a gente começa um trabalho e aparecem algumas dificuldades. A gente fala assim: ai, Jesus não quer que eu vou por aí. Não vou falar mais, só vou falar só. Será? Será que ele não quer bravura? Será que ele não quer força de nossa parte? Será que ele não quer que a gente enfrente os obstáculos? Eu não venho ao mundo para trazer a paz, mas para trazer a espada. Que a gente dobre os nossos joelhos em oração, pedindo de Deus a aprovação, a inspiração de Jesus. Mas nós não viemos por uma estrada florida. Para a gente implantar no mundo a era da regeneração, nós vamos precisar de espinhos, sim, de enfrentar dissabores. Essa é a tarefa. Se fosse fácil, não era para nós. Para isso, tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister para agradar a Deus a humildade, a modéstia, desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Exigem, por fim, devotamento, abnegação e disposição. Bom, e aí? Muitas vezes a gente fala assim: mas isso é tarefa de quem? Nós vamos ver que eles escolheram um Espírito para trazer a obra da implantação da terceira revelação na Terra, para que ela tivesse unidade, para que ela tivesse concisão, para que ela não tivesse nenhuma incoerência. Nós vamos ver assim, nós vamos ver que ele falou assim: essa mensagem está na Revista Espírita no ano de 1862. Diz assim: um Espírito foi escolhido para vos guiar, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito. O Espírito encarnado foi designado para vos guiar. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não dá ordens, mas aos seus desejos. Aos seus desejos. Por quê? Porque o Espírito da ordem de Allan Kardec, ele só deseja o bem. Em todos os momentos, ele só deseja o bem. Então ele não precisa ordenar. Quando Allan Kardec concebeu a escala espírita, 3 ordens, não é? Espíritos perfeitos, não é? Espíritos bons e espíritos imperfeitos, não é? Os espíritos perfeitos são perfeitos, espíritos bons, o desejo do bem, e os espíritos imperfeitos, aquele que tem pensamentos maus. Existe o mal ainda. Os espíritos bons são aqueles que têm sempre o pensamento do bem. Vamos ver que ordem que nós pertencemos? Vamos ver, vamos lá. Vamos ver. Se a gente tiver dúvida, às vezes a gente tem dúvida de que ordem que nós já estamos. Não tem dúvida? Porque não dá dúvida, não dá? A gente fica Beth, com dúvida.
Tem ordem, nós estamos falando em ordem. E quando a gente fala em ordem, é termo técnico. Quando fala em termo técnico, parafuso é parafuso, prego é prego. Se você for colocar, fala assim, busca um prego para mim. Você traz um parafuso, não dá certo. Você vai pregar ele que as cosquinhas não atrapalham. E a hora que você precisar de um parafuso, vice-versa, né? Na tesoura, você leva um alicate, não dá certo. Então, termo técnico, ordem aqui está como termo técnico. Então, eu não estou falando aqui se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim. Estou falando igual o Kardec trouxe. Ele trouxe ordem como termo técnico. Parafuso é parafuso, prego é prego, tesoura é tesoura, alicate é alicate. E ele está falando ordem de espírito. Então só tem 3 ordens. Espírito puro, purinho. Bom, aquele que só pensa o bem. E espírito imperfeito. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta, só uma, certo? E nessa uma pergunta, a gente vai saber se classificar. Qual classe que a gente está? Se a gente está na classe 1, 2 ou 3, tá certo? Só, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos nos preocupar com a classe 1 depois. Vamos separar de nós quem está na classe 2 e quem está na classe 3. Se tiver muitos na classe 2, a gente se preocupou com a classe 2, com a classe 1 depois. Pode ser? Beleza, então vamos lá. Eu vou fazer só uma pergunta e aí vocês respondem com sinceridade. Tá bom? Só para ajudar a gente a se situar na escala espírita. E olha que fácil. É uma resposta de sim ou não. Então não vai dar muito trabalho. Tá bom? Só para a gente saber qual é a nossa ordem, tá? Você já sentiu ou sente assim de vez em quando raiva, ciúme, ódio, rancor, tristeza? Sim. Vou repetir. Alguém aqui, de vez em quando, não precisa ser sempre não, de vez em quando, raiva, ciúme, ódio, tristeza, mágoa, sim. Bem-vindos à terceira ordem. Bem-vindos à terceira ordem. E aqui a gente precisa... Estamos todos na mesma nau. Bom, agora nós vamos conversar. Terceira ordem, como eu disse, é técnico. E quando a gente fala espírito imperfeito, não é adjetivo. Eu não estou falando que isso é imperfeito. E quando a gente fala assim, espírito bom, não quer dizer pessoa boa. Todos nós aqui somos boas pessoas, né? A gente reza, a gente faz caridade, né? A gente é pessoa boa. Mas quando Kardec faz essa classificação, não é adjetivo. Ó, se fosse adjetivo ia ter só 2. Espírito perfeito e imperfeito, né? Porque adjetivo é um é outro, não tem outro meio. Aqui é nome de classe. Então, imperfeito funciona como substantivo. Classe de espíritos imperfeitos, é o nome de uma classe. Entra aqui os amarelos, ele passa a ser substantivo. Concorda? Espíritos bons e espíritos imperfeitos. Então, dentro dos espíritos imperfeitos, tem pessoas boas. São pessoas boas. É imperfeito no sentido de inacabado. Certo? Ele está inacabado. Mas ele é uma pessoa boa. E aí, Allan Kardec fez mais. Ele colocou classes. Então tem a primeira classe. Primeira ordem, puro, puro, puro. Nos espíritos bons, vão ter 4 classes. 4 classes do bom. E nos espíritos imperfeitos tem 5 classes. Então você pode estar na quinta que fica feliz. Tá? Allan Kardec era aqui, ó. O segundo. Pra vocês terem uma ideia da hierarquia desse espírito. Então tem 3 ordens. Espírito perfeito, só uma classe. Espírito bom, 4 classes. Espíritos imperfeitos, 5 classes. De forma que são 10 classes. Certo? Kardec estava de perfeito para imperfeito na segunda. Veja a hierarquia desse espírito. E ele diz: quando você vai estudar sobre espíritos protetores, anjos da guarda, ele fala que os espíritos protetores são de uma ordem elevada. Se é de uma ordem elevada, ele está, Kardec está na segunda ordem. Qual que é a segunda ordem? Espírito bom. Espírito bom. Qual que é a primeira ordem? Perfeito. Perfeito.
o espírito protetor dele tem que ser um espírito Perfeito. Aí nós vamos encontrando quem é o espírito da verdade. Entendeu? Tem que ser de uma ordem elevada. Nós, espíritos imperfeitos, o nosso espírito protetor tem que ser da classe dos espíritos bons. Hã? É da ordem dos espíritos bons. Tem que ser. É porque tem que ser de uma ordem elevada. Então, nós vamos ver que ele tem o seu guia espiritual da ordem dos espíritos perfeitos. Kardec não fala. Ele fala assim, quer ver? Eles dizem, ó, em verdade vos digo, cadê? Olha, o Espírito da Verdade dizendo, em verdade vos digo, os que carregam o seu tanto, vou ler só a parte que está grifada, por causa do tempo. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Mais à frente ele diz, isso está na Revista Espírita, 1861. Ele diz, quando ele inaugurou a Sociedade Espírita Parisiense, foi cerca de 300 pessoas que fizeram um coquetel para ele em Bordeaux. E ele foi lá e teve um discurso. Nesse discurso ele fala assim, eis acerca deste assunto, que ainda ontem, antes da sessão, dizia, meu guia espiritual, o Espírito da Verdade. Então ele põe que o Espírito da Verdade é o guia espiritual dele. Aí nós vamos ver que ele não vai falar que o Espírito da Verdade é Jesus, porque senão eles crucificavam ele, né? Ixi. Mas ele está aqui, ele fala que o Espírito da Verdade é o guia espiritual dele. Vamos ver mais na frente. Em Obras Póstumas, nós vamos ter ele dizendo assim, o espírito do médico que trabalhava com ele, que desencarnou, diz assim, quero falar-te em Paris, falando com ele, nossa ação, a desse médico que desencarnou, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu redor. E ele fala da facilidade com que Kardec tem de perceber e compreender o pensamento do Espírito da Verdade. Continua Erasto. Erasto, na Obra Póstuma, diz, entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo até o presente que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, Erasto chama ele de mestre. Erasto era o espírito também da ordem dos bons. Coragem, pois a tua obra conta conosco, conta sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós, que protege você de modo particular. Estou terminando já. Mais à frente ele diz, caro mestre, ele vai falando, e aqui no seu inferno ele fala, sou eu que estou sempre aqui perto de vós, com o Espírito de Verdade, que me permite tomar o nome e a palavra. Para terminar a provocação aqui, é Jesus falando de João Batista. Jesus falando de João Batista, sobre João Batista. Ele diz assim, ao partirem ele, Jesus falando, que foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento, mas que foste ver um homem vestido de roupas finas, mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então que foste ver um profeta, eu vos afirmo que sim, é ainda mais que um profeta. É dele que está escrito, eis que envio o meu mensageiro à frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Na verdade, vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu nenhum maior que João Batista. E se querer aceitá-los, é ele mesmo, o Elias que há de vir.
E o que tem ouvido de ouvir, que ouça. Na Gênesis ele volta e diz: não só que ficaria, sob o nome de Consolador, é o Espírito da Verdade que anunciou que havia de ensinar todas as coisas e lembrar que ele dissera. Prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado, visto que o Espírito da Verdade viria tudo lembrar, juntamente com Elias, e restabelecer todas as coisas. Ora, se Jesus falou lá atrás que João Batista era Elias, e aqui ele fala que o Espírito da Verdade vai voltar justamente com Elias para estabelecer todas as coisas, a gente deixa essa provocação no ar para todo mundo aí. Mas, para mim, foi de suma importância Kardec em minha vida. De suma importância. Se Jesus me chamou a atenção pelas curas, pelas ações, pela bondade, não consegui perceber. É-vos necessário nascer de novo. Vem Kardec e me explica a reencarnação. Vem Kardec e me explica a multiplicidade das vidas. Quando Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, Kardec vem e me explica a pluralidade dos mundos habitados. E vem Kardec e me explica a classificação dos mundos de primitivos, regeneração, expiação, prova, mundos felizes, mundos ditosos e divinos. Vem Kardec e me explica do mundo mental, do umbral, das densidades. Quando Jesus diz: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E eu não pude entender, porque tinham muitos aflitos que morriam sem ser consolados. Muitas injustiças que não eram satisfeitas na terra. Vem Kardec e me explica a lei da causa e efeito, a eternidade da alma, que a morte não é o fim, que a vida continua em outra vida. Eu preciso ler Kardec para entender Jesus. Jesus é o sol maior da minha alma, mas Jesus foi indecifrável para mim 2000 anos ou mais. Com Jesus, eu li e me tornei tirana dos outros, fiz arrasos em solidão. Após Kardec, ele devolveu a mim a responsabilidade dos meus atos. Sentou comigo, permitiu que eu grifasse seus livros e acompanhou o meu raciocínio com 1018 perguntas que eu gostaria de ter feito e outras que eu nem imaginei. E com essas perguntas eu pude entender melhor Jesus. E entendendo Jesus, acalmou a minha ira. Tenho tentado dominar o meu ego. Despi a minha farda, saí do clero para não perturbá-lo, porque lá são para almas mansas. E tenho tido pé no chão, na areia do mundo, para tentar me fazer humana, mais humana. E Madalena teve a alegria de ir para o leprosário, conviver com aqueles que tinham as chagas expostas. Enquanto nós não temos fortaleza moral de trazer as nossas chagas internas, prossigamos no mundo curando as chagas alheias, tendo forças e adquirindo força suficiente para quando chegarem as nossas. Vamos, eu vou agradecendo a Allan Kardec, aquele que clamou no deserto, que anunciou a vinda do Cristo, e que, para mim, tem sido o grande orientador. Foi divulgado 5 livros dele. Sim, foram 23 livros escritos. E para ele, obra básica é todos nós. É preciso conhecer Allan Kardec na Revista Espírita,
onde ele se coloca como homem, que ele dialoga, que ele propõe, que ele expõe, que ele se expõe. A Allan Kardec, minha eterna gratidão.